19, a palavra ali de Zaqueu, publicano. Antes de estar lendo essa palavra, eu fui ali pegar a minha carteira de trabalho ali, ontem, né? Na cidade de Presidente Prudente, ali do lado onde eu moro, em Álvares Machado, e ali nesse tem ido na casa da minha mãe, e ficado com ela um pouco ali. E ontem, na verdade, eles foram na parte da tarde, ontem. Presta atenção, irmãos. Aí na hora que eu estava indo para a casa do meu sogro, aí um parente parou, estava parado na esquina. Aí eu parei meu carro, e ali, resumindo, aquele parente falou assim: você viu lá, sua mãe fez o exame, né? Da cabeça, e no exame deu lá, parece que é verme que fala, né? Aquele bichinho que fala, né? Deu aquele verme. Aí o que acontece? Aí um parente meu falou assim: ó, a sua mãe está dessa forma depois que você foi lá para aquela cidade, né? Colorado, né? Aí eu fiquei quieto, irmão. Sabe o quê? Porque o diabo usando a boca dele, né? Para querer que eu fico nervoso, fiquei quietinho. Ele ficou sem jeito. É assim que nós vence uma arma. Depois ele saiu dali, eu saí com o carrinho, saiu feliz. E se eu tivesse falado alguma coisa? Ia dar uma confusão, uma briga, irmão. Então, que nós venhamos vigiar. Olha para você ver, eu vim fazer a vontade de Deus, e o diabo é tão sujo que pôs na cabeça do meu familiar, que minha mãe estava passando mal esse dia, fez o exame, deu um bicho na cabeça dela, porque eu vim para cá. Olha, isso é coisa do inimigo, né? Mas Deus é maior, irmão. Bate palma para o Senhor Jesus Cristo, irmão. A Bíblia diz assim, meu querido irmão: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira para ouvir, porque havia de passar por ali. Pode se assentar, meus queridos irmãos. Essa passagem nós conhecemos, passagem de Zaqueu, publicano. Zaqueu, cobrador de impostos. Esse homem, a Bíblia relata que ele era um homem rico, e ele cobrava imposto, e ali ele cobrando imposto, e muitas das vezes até mais daquilo que tinha que ser cobrado. Então aquele homem chamado Zaqueu, ali ele viu que Jesus estava passando pela cidade de Jericó, e ali Zaqueu estava no meio da multidão. Zaqueu, no meio da multidão, ele pegou e pensou, né? Eu vou subir naquela figueira. E ali Zaqueu saiu do meio da multidão e subiu naquela figueira. Quando Zaqueu subiu naquela figueira, Jesus entrando, passando por ali pela cidade de Jericó, e ali Jesus chegou debaixo daquela figueira, olhou para cima, e ali viu aquele homem Zaqueu, aquele homem cobrador de impostos, aquele homem pecador. E ali naquela multidão não atrapalhou Zaqueu subir naquela figueira. E ali Jesus, debaixo da figueira, mandou Zaqueu descer. E Zaqueu desceu depressa. Jesus falou: desce, que hoje eu vou pousar na tua casa. E ali Zaqueu desceu depressa. E ali foi Jesus e Zaqueu. Quando estava em casa de Zaqueu, ali tinha mais gente naquela casa. E ali Jesus sentou junto com Zaqueu. E ali, acredito, os colegas de Zaqueu ficou ali dizendo: o Senhor está com pecador. E ali Zaqueu logo levantou. E Zaqueu levantando falou: aquele que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e a minha metade que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Então ali o Senhor diz: hoje
veio salvação para a tua casa, Zaqueu. Então, o Senhor Jesus Cristo vai falar comigo, com você nessa noite. Presta atenção, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo está falando comigo e com você nesta noite. Muitas das vezes, nós estamos no meio da multidão, e muitas das vezes, nós ouvimos falar de Jesus, nós queremos ver Jesus, mas nós não esforçamos para sair do meio da multidão. E muitas das vezes a multidão acaba com os planos que nós temos na nossa vida. Qual que é o objetivo? O plano maior é a salvação. E ali aquela multidão não atrapalhou Zaqueu, mas muitas das vezes a multidão atrapalha nós a subir na figueira e para Jesus ver nós. E ali, se nós não sairmos da multidão, muitas das vezes Jesus não vai ver nosso esforço. Muitas das vezes nós temos que sair da multidão para Jesus ver nosso esforço. E ali Jesus viu o esforço de Zaqueu, que ele subiu naquela figueira. Não sei eu o tamanho daquela figueira, que é a altura, mas ele subiu. Mas só algo interessante, quando ele estava em cima daquela figueira, quando Jesus chegou de baixo, mandou que ele descesse depressa, que naquele dia ele ia entrar na casa dele. Então nesta noite, o Senhor Jesus Cristo fala para mim e para você descer, para eu e você descer, para que ele venha entrar na minha e na sua casa. Porque muitas das vezes, irmão, nós não reconhecemos que nós temos que descer. Então nesta noite o Senhor Jesus Cristo fala comigo e com você, para que nós venha descer, porque o Senhor Jesus Cristo quer morar na nossa casa. O Senhor Jesus Cristo quer estar conosco. E ali Zaqueu reconheceu que ele era um pecador, um falho diante do Senhor. Zaqueu reconheceu que ele roubava. Zaqueu ele reconheceu que ele ultrapassava os povos. Então muitas das vezes eu não estou dizendo que você rouba, mas eu estou dizendo que nós temos que reconhecer que nós somos falhos e pecador. E Zaqueu reconheceu que ele era falho e pecador. Não importa, meus queridos irmãos, se você, da forma que você entrou hoje na casa do Senhor, mas o que importa é a diferença que você vai sair daquela porta para fora. Porque Zaqueu, na hora que aquelas pessoas que estavam em volta dele disse que ele era pecador, ele não se importou. É da mesma forma você. O mundo pode te julgar, mas hoje você vai sair diferente, porque o Senhor Jesus Cristo está entrando na tua casa. Mas eu e você tem que abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo entrar na minha e na sua casa. Porque muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo diz que Ele está na porta, Ele está batendo, e você não abre o coração para Ele entrar. Então nesta noite eu e você vem abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo entrar na minha casa e na sua casa. Porque uma casa ela tem a porta, uma casa material dessa terra ela tem uma porta. E a porta qual o Senhor Jesus Cristo está falando nesta noite é a porta do nosso coração. O que nós fez na porta? Será que nós amarrou uma ferragem? Será que nós colocamos concreto? Ou será que nós colocamos uma madeira? O que foi? Mas Jesus ele quer entrar na casa, ele não quer entrar esforçado. Para ele entrar na casa, eu e você tem que abrir o coração para ele entrar na casa. Porque Zaqueu ele estava em cima da figueira. Zaqueu, antes de subir na figueira, estava no meio da multidão, e ele subiu para que Jesus visse ele. Talvez ele nem pensou que Jesus ia ver ele, mas ele subiu para ver Jesus. E ali ele foi surpreendido. Jesus viu ele e mandou descer e entrou na casa dele. É da mesma forma, eu e você, nós venhamos descer da árvore, que nós venhamos descer, que nós venhamos se humilhar para que Jesus venha morar e pousar na nossa casa. Porque se nós endurecer o coração, ele não entra, meus irmãos. Porque eu e você tem um caminho estreito, que é o caminho da salvação, e tem um caminho largo para nós andar também. Mas se nós andar no caminho largo, é um caminho mais fácil, mas é um caminho que vai levar para o inferno. É um caminho que muitos hoje, nesse momento, estão perdendo a sua vida nas drogas, nas bebidas, nas prostituição. Está saindo da sua casa e ali dá um tchau para a mãe ou para o filho, ou seja quem for. Ali no caminho, de repente, bate seu carro e não dá tempo de pedir um perdão para ali morar no céu. E muitas das vezes, meus irmãos, eu e você também está na casa do Senhor, nós não reconhecemos que nós somos pecadores. Quando ainda nós reconhecemos, aí o Senhor vai dar força para nós sair desse mal. Mas quando nós endurecemos o coração, põe no coração que nós não peca, que nós não somos falhos, aí está o perigo, irmão. Porque a Bíblia diz: aquele que não peca é o mentiroso. Então que nós venhamos reconhecer o nosso pecado, porque nós venhamos reconhecer o nosso pecado para que o Senhor Jesus Cristo nos perdoe e para
demorado. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, igreja. Presta bem atenção, irmão, o que Jesus faz comigo e com você. Presta atenção. Zaqueu era rico, não era? Não tinha aquele jovem rico também? Aquele jovem rico, ele chegou até Jesus e disse: Jesus, ou seja, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus? E Jesus, ele falou: bom é meu Pai que está no céu. E aí o que aconteceu? Jesus citou 4 mandamentos para ele. E ele disse, já conhecia até mesmo, ele disse que andava naqueles mandamentos. Mas ali Jesus falou para ele pegar aquela riqueza, vender e dar aos pobres. Mas ali aquele jovem, ele saiu com a cabeça baixa, entristecido. Muitos, quando Jesus pede alguma coisa, saem entristecido, desanimado. Ou seja, quando ouve uma palavra de exortação, diz que é da carne. Mas irmão, a palavra de exortação, ela na hora dá uma tristeza, mas depois ela vai dar um bom fruto lá na frente. Porque nós vamos reconhecer que nós somos pecador, um falho, e que nós precisamos de melhorar na presença de Deus. Mas aquele jovem rico, ele não reconheceu isso, irmão. Aquele jovem rico, ele só queria saber como que entrava no céu. Quantos estão na casa do Senhor e quer saber como que entra no céu, mas só que não quer renunciar? Quantos que sentam numa cadeira, quantos que vai numa igreja e diz que estão andando no mandamento de Deus, mas muitas das vezes Deus pede um só para sair e a pessoa não sai, endurece o coração e sai daquela porta entristecida. Talvez fala: olha, o pastor, o obreiro ou aquele irmão, seja quem foi que pregou, prega duro. Mas não, irmão, Jesus, olha como que Jesus falou com aquele jovem rico. Foi o próprio Jesus, não foi Pedro, não foi João e não foi Tiago, mas foi o próprio Jesus. Falou para ele naquele dia. Então ali ele não quis pegar sua riqueza e vender e dar aos pobres, mas Zaqueu, além de ele pegar sua riqueza e dar aos pobres, ele devolveu 4 vezes mais aquele que ele roubou. Então, irmão, que nós venhamos reconhecer, que nós venhamos ser como Zaqueu, reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e pedir perdão para o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo entre na minha e na sua casa. Porque se nós ser como aquele jovem rico, infelizmente, irmão, se nós fazer como aquele jovem rico, nós podemos perder a salvação. Porque aquele jovem rico não quis reconhecer que ele precisava de andar nos mandamentos de Deus. É da mesma forma, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, porque nós faz uma coisa para Deus ou faz outra, mas muitas das vezes o Senhor pede uma coisa e nós não larga. Podemos perder a salvação, irmão, porque a própria Bíblia diz que muitos não entrarão no nome de Deus, irmão. Muitos pregam, profetizam, né? Expulsa demônio e não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Falta uma coisa. E os mandamentos de Deus ensinam eu e você a andar na presença de Deus. E os mandamentos de Deus, na verdade, não são pesados, irmão, mas o que é pesado é o nosso coração, endurece para o Espírito Santo de Deus não trabalhar. Então nesta noite, meus queridos irmãos, que nós venhamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na minha e na sua vida, porque nós temos que reconhecer que nós somos falhos e pecador. Nós temos que descer, hoje nesta noite nós temos que descer, porque logo em breve o Espírito Santo de Deus vai se retirar dessa terra, e logo em breve o céu vai se abrir, e o Senhor Jesus Cristo vai vir sobre uma nuvem, a Bíblia diz, e os anjos vão descer e buscar a igreja dele. Então, naquele dia, se eu e você estiver despreparado, iludido com as coisas desse mundo, nós não vamos herdar o reino de Deus, irmão. Não adianta, não é porque eu e você, talvez, nós deu uma cesta básica, ou talvez pagou um talão da luz, ou talvez fez isso aqui, mas se nós não abrir o coração, fazer aquilo que Deus quer, na Bíblia, na palavra de Deus, os mandamentos dele, nós não vamos herdar o reino de Deus, irmão. Porque se eu e você falhar no mandamento, nós somos falhos, pecador. Muitos pregam que o Senhor Jesus Cristo é o Deus da graça. Sim, irmão, o Senhor Jesus Cristo é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Mas a graça de Deus, se para eu e você ter a graça de Deus, nós não podemos estar praticando o pecado nessa terra. Nós somos falhos, pecador, mas se nós praticar, quando Jesus voltar, nós não vamos herdar o reino de Deus, irmão. Então a Bíblia está dizendo, irmão, que nós temos que ser como Zaqueu. Zaqueu, ele reconheceu que ele era falho, ele era pecador, ele se reconheceu. Ele, ali quando Jesus quis entrar na casa, logo ele já falou: vamos então eu e você tem que ser dessa maneira. Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer entrar na minha casa. E o que está impedindo para Jesus entrar na nossa casa, irmão? O que está impedindo? Será que o nosso coração está duro? Ou o que é? Será que é uma raiva?
meu irmão, que está impedindo o Senhor Jesus Cristo entrar na minha e na sua casa. Reconheça, irmão, que nós somos falho, pecador, porque é dessa maneira que Jesus vai trabalhar, é dessa maneira que Jesus vai te mudar, vai mudar a minha vida todos os dias nessa terra, porque enquanto nós estiver nessa terra, nós está no processo de mudar. Mas aí, meus irmãos, eu falo para você e para mim, se nós não fazer a vontade de Deus, quando Jesus voltar, nós vai ser pego de surpresa. Seja como Zaqueu, desce depressa, porque pode ser tarde. Jesus está voltando. Como que está a minha vida e a sua vida, irmão, diante de Deus? Se Jesus voltar hoje, será que nós vamos herdar o reino de Deus? Ou se Jesus voltar hoje, será que nós vamos para o inferno? Existe o céu e o inferno. Muitas das vezes, irmão, as pessoas falam assim que o inferno é aqui mesmo. Se o inferno fosse aqui mesmo, as pessoas não queriam morrer. Então, irmão, presta atenção, o inferno não é aqui não, irmão. Tem o inferno e tem o céu. O céu é para aqueles que obedecem, e o inferno é para aqueles que desobedecem. Se eu e você estiver desobedecendo, vai para o inferno, irmão. Aí se eu e você estiver obedecendo, vai para o céu, porque Jesus deixou. Muitos hoje estão pregando só a bênção, só as coisas daqui, irmão. Então nós temos que agradecer a Deus, que Deus tem que colocar no nosso coração, para nós estar numa igreja que está pregando a volta de Jesus, a renúncia, a doutrina. Porque, irmão, é difícil, irmão, uma igreja hoje que está pregando a renúncia. É difícil, irmão, uma igreja que está pregando a volta de Jesus. Muitas das vezes, irmão, a igreja ela só prega, seja o dízimo e oferta. Muitas das vezes é só o dízimo e oferta. Esquece da salvação, esquece da renúncia que tem que ser pregada, porque Jesus não está atrás do seu dinheiro. O dízimo e a oferta é bíblico, mas Jesus está atrás daquilo que você fazer as obras, porque vai ser abrido os livros das obras, como que está a obra minha e sua diante de Deus naquele dia. Então vai ser somado, irmão, o que eu e você está fazendo nessa terra. Naquele dia vai ser aberto um livro. O que eu e você está fazendo escondido vai ser cobrado, porque o Senhor Jesus Cristo diz: tudo que é encoberto vai ser revelado. Se eu e você está fazendo algo escondido, vai ser cobrado naquele dia. Não adianta nem justificar, falar que é a mulher, falar que é o filho, falar que é o vizinho. Naquele dia vai ser como quando Adão e Eva estavam ali no jardim. A Eva que jogaram no Adão, e a Eva que jogar na serpente. Então muitos naquele dia vai querer jogar no esposo, vai falar que é o esposo, vai falar que é a esposa, vai falar que é o vizinho. Não vai adiantar, irmão. Então a Bíblia diz que quando eles tocar, eles iam morrer. Então muitas das vezes, irmão, alguns de nós no nosso meio está morto, não sabe, está morto espiritual. E se de repente Jesus voltar, como que está, irmão? Onde nossa alma vai? Para o céu ou para o inferno? Então, irmão, que nós venhamos colocar a nossa vida no altar, porque Jesus está voltando. Como que está a nossa vida? Será que nós estamos como Zaqueu, ou será que nós está como aquele jovem rico? Se nós estiver como aquele jovem rico, não vai herdar o reino de Deus, irmão, porque ele não quis desfazer das coisas desse mundo, mas Zaqueu desfez das coisas desse mundo. Então que nós venhamos desfazer das coisas desse mundo, que nós venhamos agarrar na presença do Senhor Jesus Cristo, irmão, porque Jesus ele diz assim que não veio trazer a paz no mundo, senão fogo. Ele veio trazer a espada e fogo, é dissensão, é pai contra filho, filho contra pai, é nação contra nação, reino contra reino, familiar, briga, confusão, as pessoas não estão mais se entendendo. Então a Bíblia diz que esse aí não é nem o princípio das dores, vai acontecer coisas piores, vai acontecer muitas coisas piores, irmão. Será que nós estamos preparados para esse momento? Ou será que nós estamos se preparando para ganhar coisa nessa terra? Será que nós estamos se preparando para comprar mais casa? Ou será que nós estamos se preparando para trocar de carro? Ou será que nós estamos preparando para que chegue o fim do ano, ali nós vamos fazer uma viagem, seja para onde? Ou será que nós estamos preparando para a volta de Jesus? Se nós estamos se preparando para a volta de Jesus, nós temos que renunciar, e depois as demais coisas vos acrescentarei na sua vida. E Jesus está falando nessa noite, porque você está buscando as coisas dessa terra e não está buscando as minhas coisas, que está lá no céu. Então está lá no céu a minha e as suas coisas, as coisas minhas e suas não estão aqui nessa terra, porque Jesus ele veio de passagem andar aqui e deixou o Espírito Santo para nos converter o nosso coração, e naquele dia para nós andar com Jesus lá no céu, meus queridos irmãos. Bate palma para o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, irmão, Jesus está nos alertando. Eu tenho que preparar mais a minha vida diante de Deus, e os irmãos têm que preparar mais a vida dos irmãos na presença de Deus, porque Jesus está voltando, irmão. Esse microfone aqui
não vai me salvar. Quem está me usando aqui é o Espírito Santo. Para eu ser salvo, eu tenho que fazer a vontade de Deus, não é só pregar não. Pregar quem usa é o Espírito Santo. Para você vir na igreja é fácil, mas ir lá fora, você entendeu? Jesus está pegando, irmão, no nosso pé, é porque Ele ama. Presta atenção. Por que você corrige seu filho quando é pequeno? Presta atenção, irmão. Eu não estou falando porque os irmãos estão dando glória a Deus, não. Estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Quando nós temos um filhinho pequeno, a minha filhinha ali, eu não minto, falar a verdade, ela dá trabalho, mas eu quero corrigir ela. O que acontece? É da mesma forma nós, dá trabalho e Jesus quer nos corrigir. E quando a minha menina crescer, ela vai reconhecer que ela tinha um pai que educava ela. Mas só que se a minha menina crescer e eu não corrigir ela, ela vai crescer e ela desanda, ela vai falar assim: por que meu pai não me corrigiu? É da mesma forma Jesus está corrigindo eu e você, porque Ele ama eu e você. Ele ama eu e você. Presta atenção, irmão. O que eu e você está fazendo vai ser julgado naquele dia. Eu preciso de mudar mais a minha vida. Será que você reconhece que você precisa de mudar mais a sua vida? Será que eu reconheço? Nós precisamos de mudar, irmão. Se o filho nós está corrigindo o nosso filho, é da mesma forma Jesus está nos corrigindo. E se nós não aceitar a correção do Senhor Jesus Cristo, naquele dia Ele vai dizer: eu nunca te conheci, nunca te vi. Não, mas eu fiz, não te conheço. Por quê? Porque nós não quis escutar a voz de Jesus. E se nós escutar, irmão, é difícil. Jesus sabe que essa terra é difícil, mas Ele tem escolhido eu e você para esforçar. Se eu e você não se esforçar, se eu e você, quando ouvir falar de Jesus, não sair da multidão, como Zaqueu subiu na figueira, Jesus não vai ver nosso esforço. Zaqueu era um pecador, ele era roubava um pouco, passava um pouco para trás, mas só que ele reconheceu que Jesus estava passando na cidade. Então reconheça que Jesus está passando, o Espírito Santo de Deus está passando aqui, está exortando eu e você para nós herdar o reino de Deus. Não importa o que você fez, mas o que importa é que você é hoje para frente, porque Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a minha vida. Mas se nós endurecer o coração, irmão, logo em breve a trombeta vai soar. Ou seja, sempre Jesus me usa dessa maneira. Ou seja, o nosso coração pode parar de bater. Como que está a nossa vida diante de Deus? As coisas daqui, irmão, é ilusão. As coisas daqui é passageira. A juntação das coisas aqui é ilusão. Porque presta atenção, irmão, você tem seu carrinho, seu carro, presta atenção. Eu tenho meu golzinho. O meu golzinho, se eu quiser ir lá para Machado, eu vou para Machado, vou e volto. Aí eu estou sem dinheiro, eu vou lá, eu ganho R$1.000 por mês e eu vou fazer um financiamento para pagar R$500 por mês. Irmão, presta atenção. Se você ganha 1.000, você vai pagar R$500 no carro, irmão? Presta atenção. Você já não tem seu carrinho? Para quê? Será que é para você usar seu carro? Ou será que é para você mostrar para o vizinho? Você presta atenção, irmão. Talvez você está numa casa, na sua casa morando, Deus te deu, e muitas das vezes você desfaz da sua casa que Deus te deu. Talvez você não tenha uma casa, talvez você tenha uma casa de aluguel, talvez você desfaz da sua casa, porque Deus, irmão, dá aquilo que nós vai suportar, mas muitas das vezes nós olhamos naquilo que vai desviar nós da presença de Deus, e muito desvia da presença de Deus. Por quê? Quer possuir as coisas dessa terra, que nós não venhamos querer possuir as coisas dessa terra, porque Jesus diz assim: buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça, que depois as demais coisas vos acrescentarei. Então Jesus não fala para mim e você ficar trocando de carro, Jesus não fala para mim e para você ficar trocando de casa, ficar viajando, mas Jesus diz para mim e para você buscar primeiramente o reino e a justiça, porque depois as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida, da forma dele. Não é nós ficar fazendo financiamento, comprando coisa, depois falta coisa na nossa casa, financiamento, então depois vai culpar Deus, falar que Deus não está ajudando, Deus não está vendo. Mas antes de nós fazer a cagada, nós nos joelhamos, nós não faz a somação. Quando nós vai construir um edifício, nós temos que fazer uma soma. Então nós não fez a soma. Aí depois Deus é o culpado, a mulher é o culpada, a criança é o culpado, até o vizinho é o culpado. E os cachorros também. Vai dizer que o cachorro está gastando demais com ração.
e sendo que era para você pegar o cachorrinho para tratar do cachorro, e você vai ter que pagar um preço. Você financiou o carro e vai ter que pagar ele até o fim, porque se você não pagar o carro até o fim, depois você vai ser como maldizente aí fora, como crente caloteiro. Então você tem que fazer as somas. Ô irmão, presta atenção que o Espírito Santo de Deus está falando. Nossa vida não é aqui nessa terra, não é construir as coisas nessa terra, mas nossa vida é morar com o Senhor Jesus Cristo. Só pensou se Zaqueu não subisse na figueira, não reconhecesse que ele era um pecador falho. Mas presta atenção, o rico, aquele jovem rico, ele não o reconheceu. Então no meio de nós, irmão, aqui tem gente que não reconhece que é um pecador falho, bate no peito, diz: eu não preciso mudar, Jesus ele vai me perdoar, amanhã eu melhoro, amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz: será que Jesus vai vir ao cantar do galo? Será que é à meia-noite? Será que é ao meio-dia? Então nós não sabemos a hora e o momento que Jesus vai voltar. Ou seja, o nosso coração pode parar de bater. Presta atenção, irmão, vigia. O que eu e você está fazendo é vigiar na presença de Deus, porque nós pode perder a nossa salvação por poucas coisas. Ao tal do celular, irmão, comprei um celular uma vez, celular que fica mexendo para lá e para cá. Comprei um celular, minha esposa: compra o celular. Comprei o celularzinho, não deu um mês e meio, o Espírito Santo falava: não fica o celular, não, tira o celular da mão, tira. E eu fui vendido. Eu não consegui ficar com o celular, tive que vender. Então o que acontece? Tem uns que sabem usar. Então eu vi que o Espírito Santo de Deus estava mandando eu tirar da mão, eu tirei, eu vigiei. Mas o celular está derrubando muitas pessoas. O celular, de vez a pessoa entrar lá no YouTube para ver um culto da Igreja de Santidade, uma pregação, louvor de Deus, vai lá e vai ver pornografia, vai ver o outro falando mal da vida dos outros. Aí o que acontece? A pessoa está com problema de saúde, a mulher, o esposo, vai fazer coisas que não deve. Então presta atenção, irmão, que Jesus está nos alertando. Se Jesus pegar você fazendo coisas que não deve, você não vai herdar o reino de Deus. Presta atenção, irmão, é a Bíblia que está dizendo que nós temos que ser justos diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos injustos, nós não vamos herdar o reino de Deus. A palavra é forte, irmão, mas a palavra forte que leva para o céu. Porque muitos, eu não estou citando placa de igreja, mas muitas igrejas num dia, na semana, estão pregando só negócio de chave de carro, é só prosperidade. Você pode andar na rua da forma que você quiser andar, você pode andar com uma calça apertadinha, você pode andar fazendo o que você querer, você pode andar dando mal nos outros. O pastor não corrige, e você tem que dar graças a Deus, irmão. Você está na igreja que o pastor corrige as ovelhas para herdar o reino de Deus. Não se entristece, irmão, aqueles que sobem aqui para corrigir a igreja, porque esse que tem amor nas ovelhas, porque se esse não corrigir a igreja, na hora que ele chegar diante do Senhor Jesus Cristo aquele dia, nem Jesus vai conhecer ele, porque ele só queria saber de movimento, dízimo, oferta. Nós temos que agradecer a Deus que nós estamos numa igreja que está pregando a volta de Jesus e a renúncia. E bate palma para o Senhor Jesus Cristo, irmão. Presta atenção, irmão, Jesus está voltando. Presta atenção, eu glorifico a Deus. Eu já vi o irmão assim, tinha visto o irmão pregar, né? Mas, olha, o irmão surpreendeu. Eu falei para minha mulher ontem, olha, eu não sabia que o irmão pregava assim não, né? Glória a Deus, eu vi já, mas pessoalmente aqui, eu vi umas 2, 3 vezes. E eu fiquei surpreso, alegre, por quê? Porque o irmão prega correção, irmão. Agora esse negócio de pregar, passar a mão na cabeça do outro, isso aí, irmão, vai ele para o inferno e vai vocês também para o inferno. Então nós temos que dar graças a Deus. Não estou puxando o saco do Genivaldo não, pastor Genivaldo não. É o Espírito Santo que está se alegrando com a igreja que está pregando a verdade, irmão. Porque muitas igrejas, não estou falando praga de igreja, muitas igrejas estão pregando hoje, aqui, ó, as coisas daqui. E nós temos que se alegrar que nós estamos numa igreja que está pregando a volta de Jesus e a renúncia, irmão. Nós temos que agradecer a Deus por tudo isso aí, se alegrar na presença de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo novamente corrige aquele que Ele ama. Então Jesus, Ele corrige, exorta aquele que Ele ama. Se Ele está corrigindo eu e você, exortando eu e você, porque Ele ama eu e você. Então, meus irmãos, essa palavra fica para mim e para os irmãos, que nós venhamos reconhecer que nós somos pecadores. Zaqueu reconheceu que nós não venhamos ser como aquele jovem rico,
porque ele não quis se reconhecer, mas que nós vencer como Zaqueu, reconhecer que nós somos pecadores e nós temos que descer para que o Senhor Jesus Cristo entre na minha e na sua casa. Então essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus está ponhando no meu coração e no coração dos irmãos. Em nome de Jesus, irmão, ora por mim, que eu preciso da oração dos irmãos. E também que Deus venha abençoar os irmãos que estão assistindo nós, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aonde chega essa voz, não é minha, mas o Espírito Santo de Deus usa para exortar, para nós morar no reino de Deus. Porque é a palavra que Deus tem chamado eu para pregar. Porque essa palavra que está sendo pregada para os irmãos, está sendo pregada para mim. Porque Jesus, Ele fala comigo primeiro, para falar com os irmãos. Meditei nessa palavra, e o Espírito Santo de Deus falou comigo, e além de falar comigo, está falando com os irmãos. Basta nós crer e fazer a vontade de Deus. Nós vamos morar no céu. Agora, se nós endurecer o coração, sair daqui entristecido pela palavra, vai ser como aquele jovem rico. Então, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos ensina a entrar no céu. Basta eu e você crer. Então, a salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. E fica essa palavra enviada pelo Espírito Santo para mim e para a igreja e para todos os irmãos que estão assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus, por essa família que Deus explorava e tinha muito dinheiro, né, irmãos? A Bíblia vai revelar que ele já estava muito rico. É interessante isso daí. E ele pregando ali, ela falava comigo. Veja bem, como que realmente ele se converteu. Isso aqui agora, irmão, você pegar e guardar bem na sua cabeça. Só cumprimentando aqui, ó, o que o Espírito Santo falou na boca dele. Guarda bem na sua cabeça. Talvez você já leu Lucas 19 várias vezes, já ouviu várias mensagens de Lucas 19, mas nunca parou para pensar nisso. E eu também, já como pregador, já preguei muitas vezes e não tinha parado para pensar nisso. Olha o que Deus me deu na hora que eu estava pregando, só para cumprimentar a mensagem dele, para vocês verem. Que o verdadeiro convertido, o verdadeiro homem e a mulher que vai morar no céu, ele tem que renunciar a tudo. Vou voltar no que eu falei, ele era rico, ele estava podre de rico, vamos dizer assim, num português bem simples para vocês entenderem. Mas veja bem que ele falou: Senhor, o que eu tenho defraudado eu vou restituir quadruplicado, eu vou dar de volta. Pera, agora você para e analisa, uma pessoa ali rica, com seus cofres lotados de moedas, rico mesmo, pode rico, e agora no coração dele está ali um desejo de devolver tudo, então ele desapegou. É como aquele negócio que alguém coloca lá no WhatsApp, lá o tal do desapega lá, né? Você tem um objeto lá e coloca, como é que é, mais ou menos assim, irmãos? Desapega para vender. Então, realmente, para você entender, Zaqueu desapegou, irmãos. Nós só vamos morar no céu se nós desapegar das coisas da terra. É forte ou não é? Glória a Deus. E talvez, irmão, eu não vou julgar. Quem sou eu para julgar? Talvez tem muitos aqui que ele bate no peito e fala como Pedro: eu morro com o Senhor. Mas se amanhã ele receber uma fortuna, sei lá, de 500, 600 mil reais, talvez ele nunca mais pise o pé aqui dentro. É forte ou não é? É forte ou não é? Zaqueu tinha fortuna, mas ele falou: eu vou dar isso para os pobres, eu não quero mais, eu quero é Jesus. Então, para morar no céu tem que haver isso em nossas vidas. A irmã deu até risada, a irmã Vanessa. É forte ou não é, irmã Vanessa? É forte, irmãos. Ali realmente se vê uma verdadeira conversão, irmãos. Aí é por isso que Jesus falou: hoje eu vou entrar na tua casa. Irmão, esse negócio de entra na minha casa é mentira. Pode parar com esse louvor aí, isso é carne. Entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Jesus não entra em qualquer lugar, não, irmão. Não entra. Se o pastor Genival, vou pegar aqui a minha pessoa, se o pastor Genival fala de Jesus, professa uma fé em Jesus, diz que é com Jesus até a morte, mas se você chegar em casa, entendeu? E for preciso eu dividir um pacote de arroz, ele não tiver só um, e eu não dividi, me desculpe, meu irmão, mas meu coração ainda está na terra. Então não tem conversão. Não tem conversão. Zaqueu era podre de rico. Não, eu vou devolver tudo aos pobres. Realmente houve conversão. Então Jesus falou: eu tenho prazer de entrar nessa casa, porque não tinha apego no carro, não tinha apego em nada. Realmente Deus lavou ele, purificou. Aí forte a mensagem que ele trouxe. E Saul, no meio do povo, subiu na multidão, entendeu? Subiu na figueira. E ali realmente Jesus viu que houve um esforço daquele homem.
Ele não ficou preocupado como muitos hoje, no meio da multidão, chora, escabela, profetiza, né? A gente borra a maquiagem e dá onde Jesus está nela ou nele e mostra aquela cena toda e Jesus está com ele. Aí a pessoa vai falar, pai, Jesus está com aquela mulher. Mentira, é só ceninha no meio da multidão. A verdadeira conversão, a verdadeira forma de você atrair Jesus para a tua vida é como ele entregou aqui. Ele saiu do meio da multidão e subiu na figueira. Ele poderia se orgulhar, eu sou rico, ele tem que dar atenção, é para mim. Não, ele correu, subiu na figueira e falou, se eu pelo menos ver ele, tá bom. Mas aquele que é onisciente já viu ele, não precisou nem levantar a cabeça, ele só falou, desce, e hoje o problema é usar na tua cara. Então ele pregando ali, realmente Deus falou comigo, é forte, meu filho. A verdadeira conversão está aí, ó. Faz uma análise de consciência, examina-se a si mesmo. Nós todos aqui, Deus está mandando dizer. Agora, um minutinho de reflexão. Examina-se a si mesmo. Examina-se a si mesmo. Se você tivesse hoje 600 mil reais e Jesus falasse, você quer morar no céu? Divide tudo com os pobres. Você dividiria? É forte ou não é? É forte ou não? Hã? Talvez você possa até falar, eu dividiria, mas e o coração aí? Que Jesus conhece, ele sonha. Então é forte. Eu estou falando para mim também, irmãos. Eu também estou fazendo aqui um exame de consciência. Será que realmente nós temos esse amor pelo céu, pelo reino do céu, por Jesus, de despojar de tudo e de renunciar? Então o que ele pregou foi Deus puro. Renúncia. É a renúncia que leva para o céu. Não é estar na igreja todo dia, não é usar gravata, não é usar paletó. É renúncia. Não estou falando que não tem que andar na posição do obreiro, tá? Não é querer, tem que andar assim. Mas eu estou me referindo às seguintes palavras. É renúncia, irmão, é deixar tudo, é no coração. Então, no coração do Zaqueu não tinha mais nada. Jesus falou, hoje me convém entrar nessa casa. Às vezes nós não conseguimos sair de tais coisas que precisam ser libertas, porque não tem renúncia. Senhor, eu quero deixar disso, você não consegue. Ah, mas por que o pastor orou e não consegui? Por que o pastor fez campanha e não consegui? Por que o pastor falou, sai em nome de Jesus e não saiu? É porque o teu coração está lá, tá lá impregnado. Deu risada, né, irmão? Está lá arraigado lá, está agarrado lá. Tem aquela planta que sobe no muro, lá em casa só tem uma lá, a raiz gruda nos muros assim, que fica ali, entendeu? Então está lá arraigado, não adianta, meu irmão. Às vezes você confessa com a boca, mas o coração está cheio, tá? Não adianta, tem que sair de lá, tem que deixar. Então para e medita no Lucas 19, todas as vezes que o diabo quiser te levar, te colocar no teu coração um apego nas coisas da terra, medita no Lucas 19, fala, rapaz, Jesus só entra na minha casa se eu desapegar, se eu despojar de tudo. Não tem esse negócio de Jesus entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, mentira. Ele só entra se houver um desapego. Observa você e eu, quando nós estamos mal espiritual, parece que Jesus não desce, aquela coisa assim, sabe? Aquela angústia, ai meu Deus, parece que o Espírito Santo não está comigo mais. Examine-se. Às vezes há um apego em alguma coisa, e Jesus está falando, desapega. E você vai começar a fazer um culto diferente. Você vai começar a ser uma igreja diferente. Você vai começar a sentir algo diferente. Desapega. Jesus está falando, desapega. Deixa tudo. Observa que o homem era rico, tinha cofres. Mas ele agora renunciou. Falou, não, eu vou devolver. Eu explorava, mas agora eu vou devolver, Senhor. Então realmente houve uma conversão. Tem muita gente que não consegue libertação. E libertação não é só o pastor falar, sai demônio, não. Desapega, Deus está falando, é tudo. Desapega, deixa tudo. Bem-aventurado o que confessa e deixa. Olha aqui, eu vou repetir o que Deus falou ontem. Deus não faz nada antes de avisar o teu povo, Ele está avisando. Jesus está falando, desapega. É por isso que você não tem força de permanecer na igreja. É por isso que você vem hoje e amanhã não dá vontade de vir. Está faltando um desapego aí de alguma coisa. Amém, igreja do Senhor? Então é forte, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vamos encerrar em nome de Jesus. Já preguei tanto essa mensagem e Deus usando a boca do varão. Eu analisei e falei, olha aí o negócio ali. Jesus às vezes não entra nas nossas vidas porque tem alguma coisa ainda no coração, e aí não possibilita do Espírito Santo pairar e trabalhar no nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Como eu disse, igreja, né, o atraso meu foi por causa de eu estar conversando com o proprietário do salão. Se tudo for correr bem por a vontade de Deus, talvez semana que vem nós estamos lá
próximo ali na Sincol, né? Descendo na rua 30 aqui, todo mundo conhece, né? Diretão. Aí ele passa o salão da Sincol ali, aquela firma assim ali que tem. É ali bem pertinho. Você pode tirar direto, 30. O salão, assim, um pouquinho para lá. Não vira para mim, não é isso? Tá bom? Talvez, se correr bem, semana que vem nós estaremos ali. O salão aqui é bom? É bom. Mas eu sinto no meu coração que Deus ele quer algo de mudança aí. Amém? Samuel, é ótimo, nós vamos cuspir no prato que come. Jamais nós vamos fazer isso, né, igreja do Senhor? Mas há uma dificuldade. Não tem fogo, é quente, né, igreja? Você sabe que é quente, né? Agora estamos entrando para o inverno, daqui a pouco tem um calor. É um pouco, não precisa de todo esse espaço para nós, na igreja é pouco. Nós estamos preocupados com a igreja grande, lotada de gente, pregando chave de carro, prosperidade, nós queremos entrar no céu. Toda vez que eu prego mensagem, ela é para mim também. Amém? Irmão, queria dizer alguma coisa. Amém. Vamos pedir para orar para a irmã. Amém? Vamos orar. O irmão Preço, o irmão Pedro, teve que sair na hora do culto também. Vou avisar para vocês. Eles precisaram dele orar no hospital. Vocês foram no hospital? Precisaram orar ali, né? Deus abençoe os irmãos, o esforço que eles fizeram ali, de sair na hora do culto e ir ali. E os irmãos continuam firmes. Você que abençoa a igreja, que dizime, que oferta, continua ofertando. Não explora, que ninguém espreme ninguém, não, jamais. É só para nós manter a igreja, de vez em quando doar uma cesta, que nós fizemos no ano passado, umas cestas básicas. É só para isso. Nós não estamos aqui para fazer movimento, não, aquela coisa de enrolar ninguém. O interesse não é esse, não. Viu, meus irmãos? Nós manter o aluguel. Então lá, o salão é bem gostoso, o salão que eu estou vendo, confortável, mais pequeno também, laje, mais confortável. E sei lá, acho que o ponto também é melhor. O salão aqui é ótimo, eu estou falando do salão, tá bom? Acho que o ponto também é melhor. Nós temos que utilizar algo melhor, né? A obra